O que fazer quando a gente fica vendo alguém que desencarnou há pouco tempo? Minha mãe vê meu pai com muita frequência em casa. Ela não tem maturidade espiritual para entender que é a mesma pessoa. O que fazer? Quer comentar, Sâmia? A questão da maturidade espiritual é que pega aí. Porque nós, no Espiritismo, sabemos que é natural ver-se, sentir-se a presença dos nossos queridos perto de nós. Mas algumas coisas a gente pode considerar. Esse desencarne é recente? Ou seja, o marido, né, desencarnou e ela passou a vê-lo dentro de casa. Isso está incomodando ela? Porque pode, eu disse pode, tá? É uma possibilidade de ele, por também não ter esse conhecimento espiritual, após desencarnar, ficar em casa. Como é muito comum ficar em casa. Às vezes, pensar que não desencarnou, está estranhando porque ele fala e ninguém ouve. E a única pessoa que ainda demonstra que o está vendo é a esposa. Então, a família pode, nesse momento, orar, rezar mesmo, pedindo a espiritualidade maior, a Jesus, não sei a religião da família, ao santo, né, que cultive, que encaminhe os espíritos de luz para conduzir o marido dela para as regiões do plano espiritual, onde ele vai ser atendido, esclarecido, acolhido, e aonde ele vai poder reencontrar pessoas queridas que desencarnaram antes dele e que devem estar também trabalhando para que ele possa ser retirado dali. Porque o natural, quando nós desencarnamos para quê, gente? Para retornar ao mundo espiritual, não para ficar na casa física da gente, senão não precisava desencarnar. O que faz isso é o apego. Então, é muito importante, se a família não for espírita, a oração dentro do lar, de preferência todo dia. Abram uma página do Evangelho, leiam, rezem por ele e conversem. Meu querido, entendeu? E tentem explicar para eles que o amor nunca vai desaparecer entre vocês, mas que ele está sendo convidado para ir para uma vida pulsante, uma nova vida que espera por ele, onde ele vai reencontrar os pais dele, os queridos que estão com saudade. Aí vocês vão dizer, mas por que precisa rezar? Porque os espíritos não pegam e levam. O bem não força. Esse senhor está na casa ali, apegado à casa, com medo do que está acontecendo. Os espíritos iluminados, os outros parentes já estão por lá, mas ele, que desencarnou, está só fixado nas coisas materiais, não percebe a presença dos outros espíritos. Entendeu? Quando você faz uma oração, quando você conversa que cativa, ela dizer, meu querido, vá, como ela quiser dizer, vá para Jesus, vá para a luz, os seus parentes estão te esperando, ele começa a acessar e pensar no mundo espiritual, e pensar em alguma coisa. Ele se tranquiliza, a oração tranquiliza ele, e ele consegue perceber aqueles que estão lá, que vão convidá-lo, porque ele vai ver pessoas queridas e vão conduzi-lo para o mundo espiritual. Então, se for esse o caso, é interessante esse processo de oração dentro do lar. Se for possível, ir à casa espírita, pedir um atendimento espiritual, colocar o nome dele na oração, enfim, fazer um atendimento espiritual na casa espírita por ele e pela sua mãe, que pelo jeito é médium. Olha, eu queria só reforçar o ponto que a Sâmia colocou sobre a questão da oração. Pelo que eu entendi, Sâmia, a desencarnação é recente. Exato. Então E se a mãe dele não tem maturidade espiritual, acho que a mãe dele não consegue entender que ele é ele. Então,
de repente, nessa condição, eu sugeriria que a gente nem se preocupasse tanto com isso, mas fizesse o que a Sâmia está sugerindo. Oração dentro do lar. Oração dentro do lar. Então, estimular, não sei se a família é espírita ou não, se não for, fazer do jeitinho que a religião tem, oração. Reunir o povo, fazer uma prece, semanalmente, chamar um sacerdote para orar, ou se não tiver um sacerdote, uma outra pessoa que a gente tenha confiança para fazer uma prece dentro de casa. E daí criar o hábito da prece. Independente, não, mas é meu pai e tal. Às vezes ela pode não entender mesmo. Então a gente já aproveita e já faz uma asepsia para todo mundo na casa. Cria um programa de oração sistemática pelo lar e pronto. E vamos tocar a vida para frente.